Olá, querido amigo aluno do CPC, olá, querida amiga aluna do CPC, aqui é o professor João Antônio e eu vou trazer para vocês algumas dicas rápidas para você lembrar na hora da sua prova, algumas dicas que são importantes, você não pode esquecer. Algumas vezes a gente usa certos programas de computador, não entende quando certas perguntas de prova são feitas e eu queria trazer para você algumas dessas dicas que eu sei que já foram cobradas e que, claro, podem fazer parte da sua vida como aquela armadilha que você caiu, na qual você caiu. Eu espero que não seja assim que você lembre dessas dicas, ok? Se você já caiu em algumas dicas, em algumas armadilhas dessas, não vai acontecer de novo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa é, eu trouxe uma dica de planilhas, Excel e Calc, e eu queria mostrar para vocês esse alerta em específico. Tanto o Excel quanto o Calc tem muitos segredos e, especialmente, algumas diferenças. É muito semelhante. Se você estuda Excel, estuda as funções do Excel, estuda as fórmulas do Excel, é muito semelhante às do Calc. É muito semelhante a você usar as duas planilhas. Então, se você estuda para uma, basicamente você estuda para outra. A primeira dica que eu trago para você, a nossa dica número 1 aqui, é justamente uma diferença entre as duas planilhas, certo? Quando você escreve uma expressão como essa, ó, igual soma, abre parênteses, B1, dois pontos, B10. Todo mundo sabe que o sinal de dois pontos é o indicador de intervalo, então a gente pode entendê-lo como uma preposição até. Portanto, igual soma de B1, dois pontos, B10, significa de B1 até B10. Todas as células que envolvem B1 até B10. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. Certo? O que você pode não estar ciente ou não saber é que no Excel a forma de escrever até pode ser outra, ok? Se você escreve no Excel um ponto apenas, isso também é entendido como até. Então B1.B10 é igualzinho a escrever B1, dois pontos, B10. E tem mais, não é necessariamente só um ponto. Se você escreve dois pontos assim, ou se você escreve 3 pontos assim, ou se você escreve ponto, 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 5 pontos, tudo isso é entendido pelo Excel como até. Então você escreve igual, soma, abre parênteses, B1, ponto, 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 B10, fecha parênteses. Quando você der Enter, o Excel vai entender isso como até. Ele vai compreender isso como até e vai trocar pelo dois pontos. Então, para o Excel, beleza, um ponto é igual a dois pontos, dois pontos deitados é igual a dois pontos em pé, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos é igual ao símbolo de até que a gente costuma estudar. Para o Calc, não. Para o Calc, só os dois pontos tradicionais é que valem como até. Para o Excel, isso aqui está valendo. E aproveitando o tempo dessa dica, o Excel também aceita outra coisa que o Calc não aceita. Para o Excel, se você não quiser escrever igual nas funções e quiser escrever arroba, o Excel aceita, ok? Então, em vez de igual soma, igual média, igual máximo, igual conte.c, qualquer função que você use no Excel, você pode substituir o sinal de igual pelo símbolo de arroba. O Calc não aceita isso. Para o Calc tem que ser o símbolo de igual para começar funções. Ok? Essa foi a nossa dica de número 1. Não cai. Se cair em prova, você não vai perder para essa armadilha. Ok? A gente se vê na próxima dica então. Olá, meus queridos amigos alunos do CPC. Aqui é o professor João Antônio. Vou trazer uma dica para vocês. Essa dica, a dica número 2, em especial para quem vai fazer o TJ do Rio Grande do Sul, é a prova que vai ser realizada pela FAURGS. Preste bem atenção, diferentemente de qualquer outra banca, a FAURGS costuma cobrar uma função da planilha, uma função do Excel, uma função do Calc, que não se vê em nenhuma outra banca. É a função data. A função data, tanto no Excel quanto no Calc, se a pergunta da sua prova falar que é no Excel, se a pergunta da sua prova, dia 27 agora de agosto, disser
que é Excel, não importa se é cálculo ou se é Excel, porque a função data ela é escrita e utilizada do mesmo jeito em ambas as planilhas, ok? Tanto no Excel quanto no Calc. Como é que a função data é usada? Primeiro, para que a função data é usada? A função data ela é usada para pegar 3 números e transformar numa informação em formato de data. Então você pega 3 números, um número 2017, o número 3, o número 8, e aí você quer que esses números que estão escritos, por exemplo, em planilhas, em células diferentes, você quer que esses números virem uma data. Ok? Então, acompanha aqui comigo. Como é que você escreve a função data? Você vai escrever igual, data, e abrir os parênteses como toda função faz. Você vai abrir os parênteses. E você vai ter que informar 3 números. 3 números. Olha só. O primeiro número que você vai ter que informar, cuidado com isso, é o ano. É o ano que você quer para a sua data, certo? Depois você tem o ponto e vírgula, que é o natural separador de argumentos. Você vai botar um segundo número, que vai ser entendido como mês. Você vai fazer o ponto e vírgula de novo. E o terceiro e último argumento é o dia, é o número que representará o dia. Então, se você pega a função data e você aponta a função data para 3 números, por exemplo, igual data 2017, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 10. O resultado disso, para o Excel e para o Calc, é a data de 10 de março de 2017. Muita gente pode até perguntar, poxa, João, então o que a função data faz é apenas colocar essas barrinhas e organizar os números? Não. O que a função data faz é converter. Ela converte um formato numérico em uma data. Ela converte 3 números separados, isolados, em um dado em formato de data. Ok? Então, função data faz a conversão. Só que você tem que se preocupar com a sequência. Você vai ter que se preocupar com isso. Ano vem primeiro, mês e dia em sequência, ok? Uma coisa que podem perguntar para você, olhando lá, já houve perguntas da FAURGS que fizeram isso, em que o único erro da alternativa, o único erro da questão, era que a ordem estava invertida. Ele colocou mês, dia, ano, ou colocou ano, dia e mês, certo? Mas, se você inverte, a data sai errada. Função data converte 3 números em uma data, ok? E a FAURGS adora essa função. Portanto, para vocês que vão fazer o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou para vocês que vão fazer qualquer outra questão, qualquer outra prova feita pela banca FAURGS, essa é uma dica que eu dou com muito carinho. Muito sucesso na sua prova. A gente se vê nas próximas dicas. Olá você, meu querido amigo aluno do CPC. Olá você, minha querida amiga aluna do CPC. Aqui é o professor João Antônio e eu vou trazer mais uma dica rápida para você não esquecer na hora da sua prova. Uma dica que eu acho super importante, que é o que eu chamo de a técnica do só. A técnica do só, ela é usada para explicar as diferenças conceituais entre o uso de chaves na criptografia assimétrica e na assinatura digital. Então me permita aqui usar a técnica do só nesses 2, 3 minutos para que você não se confunda na hora que perguntarem quem vai usar qual chave, quem vai usar qual chave para abrir ou para fechar a mensagem, certo? Vamos lá. O que é assinatura digital? A assinatura digital é um recurso matemático, é um recurso criptográfico que faz com que todo mundo que vai receber uma mensagem sua tenha certeza de que foi você que mandou. Então, a assinatura digital serve para garantir a autenticidade, para garantir a identidade do remetente, a identidade de quem está fazendo aquela operação. O que é a criptografia? O processo criptográfico, o processo de escrever embaralhadamente, tem como objetivo fazer com que ninguém, além da pessoa autorizada, tenha acesso a abrir aquela mensagem. Então, a criptografia é para garantir o sigilo, garantir o segredo, para que só o destinatário consiga abrir. A assinatura digital é para garantir que todo mundo saiba que só o remetente podia ter feito. Repare onde está o só.
Perceba onde está o só. A assinatura digital é para garantir que todo mundo saiba que só o remetente possa ter enviado a mensagem. Então o só está no remetente. Criptografia é para garantir que, dentre todas as pessoas do mundo, só o destinatário possa abrir a mensagem. Então o só está com o destinatário. Onde estiver o só, está a chave privada. A chave única, aquela que não pode ser publicada, aquela que não pode ser distribuída. Então, perceba o que eu vou fazer, né? Vamos ver a animação aqui para você entender isso exatamente. Se o só está no remetente, então a gente vai usar a chave privada do remetente para assinar a mensagem. Então o remetente vai escrever uma mensagem, vai assinar com uma coisa que só ele tenha, que é a sua chave privada, e as outras pessoas terão cópias da chave pública dele. As outras pessoas vão conferir a assinatura. Portanto, a assinatura digital só utiliza as chaves do remetente. A assinatura digital é um processo em que o remetente assina com sua chave privada e o destinatário confere com a chave pública do remetente. Então, o usuário vermelho faz a assinatura digital usando a sua chave privada, que só ele tem, e o usuário verde, quando receber a mensagem, vai usar a chave pública do vermelho, que ele possui, para conferir a assinatura e saber se a mensagem realmente foi assinada pelo vermelho. Então, o só. Para que serve a assinatura digital? Para garantir que a mensagem podia ter sido feita só por aquela pessoa. Então, o só está no remetente, só usamos as chaves do remetente. Ok? O processo de criptografia é diferente. O processo de criptografia, vamos apagar aqui. O processo de criptografia é para garantir que só aquele destinatário consiga abrir. Certo? Então lá vamos nós. Se eu faço uma mensagem e eu desejo que essa mensagem só seja aberta pelo destinatário verde. Então onde é que está o só? O só está no destinatário. Eu quero que só ele abra. A mensagem vai para o meu destinatário. Antes dela ir, eu vou usar a chave pública do verde. Eu tenho uma cópia da chave pública do verde. Eu vou embaralhar a mensagem com a chave pública do verde. Essa mensagem fica sigilosa. Quando ela chega no computador do verde, ele usa sua chave privada, que só ele tem, para abrir a mensagem e ter acesso à mensagem correta. Ok? Então, note, a assinatura digital, eu só usei as chaves do remetente. Criptografia, eu só usei as chaves do destinatário. Onde estiver o só, é onde está a chave privada. Onde está a chave privada, eu só vou usar aquela dupla de chaves. Eu não vou usar qualquer outro mecanismo. Se eu só uso a chave privada do remetente, o destinatário tem que usar a chave pública do remetente. Se eu só uso a chave pública do destinatário, o destinatário tem que usar a sua chave privada. É assim a diferença de conceito entre assinatura digital e criptografia, ok? Onde estiver o só, estará a chave privada. Um abraço a todos vocês, até a nossa próxima dica. Olá, você, meu querido amigo aluno do CPC, você, minha querida amiga aluna do CPC. Vamos a mais uma dica, aqui é o professor João Antônio, e eu vou trazer uma dica agora sobre a régua do Word e do Writer, os dois programas de texto mais cobrados em prova. Você vai enfrentar provavelmente alguma prova que você venha enfrentar, vai ter ou Word ou Writer, ou talvez os dois. Existem concursos que cobram pelos dois. Então, nós vamos ver agora uma dica sobre a régua. A régua do Word e do Writer, aqui não dá para ver, mas aqui dá. A régua do Word e do Writer, ela tem na sua extremidade esquerda, no início da margem esquerda do papel, um controle que é o controle de recuo do parágrafo. Existe uma diferença muito gritante aqui entre o Writer e o Word. No Word,
existem 3 controles distintos. No Writer, somente 2. Ok? Então, no Word, nós temos um triângulo de cabeça para baixo, nós temos um triângulo de cabeça para cima e nós temos um retângulozinho, um quadradinho aqui embaixo. No Writer, a gente só tem os 2 triângulos, certo? Presta bem atenção ao que eu vou dizer. O triângulo da parte de cima é igual nos 2 programas. Ele ajusta o chamado recuo da primeira linha do parágrafo. Ele faz com que, se você arrasta, você apenas recua a primeira linha do parágrafo. Perceba aqui, no nosso texto, eu tenho várias linhas nesse parágrafo e eu vou puxar o triângulo para lá e só a primeira linha do parágrafo vai recuar da margem, certo? Então eu vou clicar aqui, vou arrastar o triângulo e você percebe que só a primeira linha do texto está sendo afastada, ok? Isso aqui é o Word, mas no Writer a ideia é a mesma. Você clica aqui, você arrasta e só a primeira linha do parágrafo é afetada, ok? Aí nós temos a primeira diferença, isso é igual nos 2. Agora, a diferença nasce aqui. O triângulo de baixo do Writer, tem a mesma função do retângulo do Word. É o recuo do parágrafo, é o recuo de todas as linhas do parágrafo. Certo? Recuo de todas as linhas do parágrafo. No Writer, ele é o triângulo de baixo. No Word, ele é o retângulo. Certo? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou puxar aqui no Writer o triângulo de baixo. Você vai ver, todo o parágrafo foi recuado, todo o parágrafo se afastou da margem, todas as linhas, certo? No Word, se eu puxar o quadrado, vai fazer isso também, ó. Todo o parágrafo está recuando, ok? No Word, isso é chamado recuo à esquerda. No Writer, isso é chamado recuo antes do texto. Esses são os nomes que cada programa dá. Recuo à esquerda e recuo antes do texto. E agora, o último diferencial, que é este triângulo no Word. Este triângulo no Word é chamado de recuo deslocado, ou recuo de deslocamento. O que é que ele faz? Se você o arrasta, ele vai recuar, ele vai afastar da margem todas as linhas, exceto a primeira. Todas as linhas, exceto a primeira. Então, esse recurso não existe no Writer. Esse recurso só existe no Word. Então, perceba o que eu vou fazer agora. Eu vou clicar pelo triângulo ali na margem e vou arrastar. Peguei errado, ó. Agora sim, ó, perceba, todas as linhas recuam, exceto a primeira. A primeira linha permanece ali quietinha. Então, essa é a diferença do controle de recuo do Word para o Writer. O Word possui recuo de primeira linha, recuo à esquerda, que leva todas, e recuo deslocado, que leva todas, exceto a primeira. O Writer só tem recuo da primeira linha e recuo antes do texto, que é o recuo de todas as linhas do parágrafo. Não existe no Writer recuo deslocado, ok? Até a nossa próxima dica. Olá, bem-vindo amigo aluno do CPC, bem-vinda amiga aluna do CPC, aqui é o professor João Antônio, vou trazer mais uma dica rápida para você, uma dica sobre um assunto que provavelmente você não usou ainda, provavelmente você não viu ainda, mas já caiu em prova e pode ser a diferença entre você ganhar um ponto ou não, de preferência que seja para ganhar, ok? Vamos trabalhar agora com a noção de interseção de intervalos, tanto no Excel quanto no Calc. É mais uma das diferenças que os 2 programas possuem, certo? O que eu tenho aqui é uma função soma que eu tive que escrever em 2 linhas, óbvio, para poder a letra ficar maior. E aqui eu tenho a planilha de exemplo do qual a gente vai, na qual a gente vai analisar essa função. Então imagina aqui, eu vou escrever igual soma de A3 até E4 e de B1 até D6. Lembrar, 2 pontos significa até. Ponto e vírgula significa separação de argumentos. Então, quando você coloca um ponto e vírgula, você está dizendo que isso aqui é um argumento e isso aqui é outro.
Argumentos diferentes na função soma são somados. Mas este argumento aqui é um intervalo. Ele aponta para uma quantidade de células e este aqui é outro intervalo, aponta para outra quantidade de células. Eu vou aplicar esse apontar aqui, certo? Então, realize a soma de A3 até E4 e de B1 até D6. Perceba que A3 até D4 é isso aqui, ó. Aliás, desculpa, A3 até E4. A3 até E4 é isso aqui, ó. Vai da célula A3 até a célula E4. Portanto, vai pegar esse retângulo aqui que eu estou marcando, certo? O outro intervalo, B1 até D6, ele vai começar, vamos trocar a cor aqui, ele vai começar da célula B1 e vai até a célula D6, portanto, pegando esse retângulo inteiro. Você percebe que tanto no primeiro intervalo, marcado em azul, como no segundo intervalo, marcado em vermelho, eu tenho certas células que são aplicadas em cada um deles. Então, quando eu terminar de fazer essa soma, e der um Enter, o Excel e o Calc vão somar esse número com esse, 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 com esse. Todos serão incluídos. E também esse, mais esse de novo, mais esse de novo, mais esse, mais o 40, o 30, esse de novo, esse, o 50, o 30, esse de novo, o 50 e o 30. Portanto, o Excel e o Calc, eles vão, desta forma que foi escrita aqui, eles vão somar todas as células envolvidas e, especialmente, somarão duas vezes as células que estão na interseção entre os dois intervalos. O resultado disso é a soma desses números com aqueles do meio sendo somados, sendo contabilizados duas vezes. Ok? Mas eu posso trocar. Para esse caso, no Excel, eu posso trocar esse símbolo de ponto e vírgula por um simples espaço. Quando eu faço isso no Excel, quando eu faço dois intervalos que têm uma interseção entre si e eu coloco entre eles um sinal de espaço, um espaço como os espaços entre as palavras, barra de espaço apenas, eu estou pedindo para só serem consideradas as células que estão na interseção. Então, olha que legal. Eu vou apagar isso aqui. Vamos apagar tudo isso. E na hora que eu uso o espaço, o símbolo de espaço, ele é o operador de interseção do Excel. Então, na hora que eu mando de A3 até D4, e de B1 até D6, só que com um espaço entre os dois intervalos, só serão contabilizadas essas células aqui. Então a soma vai dar 30 mais 10, mais 30 igual a 70, mais 40, 110, 160, 190. O resultado é apenas a soma das células que fazem interseção entre os intervalos. Todas as outras células são desconsideradas, só esse grupo aqui vai ser somado. Ok? O que está aqui em cima, o que está aqui embaixo, o que está aqui de lado, não vai ser somado, porque não é interseção, certo? Então, no Excel, o operador de interseção de intervalos é o espaço. No Calc, não é o espaço. Se você vai responder uma pergunta do Calc, perguntando sobre qual é o operador de interseção de intervalos do Calc, no Calc é o símbolo de exclamação. Então, se você usa a planilha Calc, você vai ter que colocar uma exclamação entre dois intervalos para poder realizar este procedimento de só considerar as células do intervalo de interseção, ok? Com isso, a gente finaliza essa dica, mais de Excel e Calc, para você. Até nossa próxima dica.